Bom dia, Ponte Fortaleza! Boa noite! É escuro igual, pessoal, né? Pela manhã ou pela tarde e noite, né? O ambiente fica muito parecido, por isso eu me confundi. Mas boa noite, pessoal! Que prazer estarmos aqui. Eu vim hoje pela manhã e estou retornando agora à tarde. Como é bom, né? Tá em família. E a gente continua falando sobre a série Céu na Rua. E o propósito dessa série de mensagens é justamente desafiar a igreja a servir, sobretudo a comunidade, a fim de trazer a vontade de Deus para as ruas de Fortaleza, né? Este é o propósito. E por isso a nossa série finda com uma série de atividades que nós vamos fazer em prol de algumas comunidades de nossa cidade. Então, a partir do dia 7 de outubro, nós teremos uma série de atividades que faremos ali no Poço da Draga, no nosso portal. Então, nós vamos ofertar atendimento médico, nós vamos ofertar atendimento jurídico, nós vamos ofertar brincadeira com as crianças, atendimento com dentistas, psicólogos. Então, inclusive, estamos precisando de voluntários para todas essas áreas. E mesmo que você não tenha formação em nenhuma dessas áreas, você pode ir lá dar um abraço, acolher alguém, né? E é isto. Então, a gente trazer a glória de Deus para a cidade, para as ruas de Fortaleza. Eu me chamo Emílio, que significa o que fala de modo agradável. Meu pai é Deus. Minha cidadania é o céu, e eu estou aqui na terra para realizar as boas obras que Deus de antemão preparou para mim. Este é o cumprimento que eu aprendi quando eu visitei uma instituição que trata de crianças e adolescentes, que chama Sidsurf. E esse é a forma que todos se apresentam. Eles entendem que eles estão nessa terra, é coisa linda de se ver aquelas crianças, aqueles adolescentes falando assim. Eles entendem que estão aqui para fazer essas boas obras que Deus preparou para que nós fizéssemos. E é assim que nós vamos entrar novamente, vamos continuar aqui, fazendo uma análise, um estudo no livro, na carta de Tiago. E antes de entrar no texto em si, eu queria fazer algumas considerações iniciais sobre o autor da carta. Tiago era irmão de Jesus. Ele se tornou o líder mais proeminente da igreja de Jerusalém. E a prova disso é que no concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, quando Paulo sobe para falar com os apóstolos que ali estavam, quem dá a última palavra é Tiago. Tiago não cria em Jesus. A Bíblia fala em João 7,5 que os irmãos de Jesus não criam nele. Muito provavelmente a sua conversão se deu somente após Jesus Cristo ressurreto aparecer para ele. Está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. A tradição diz que Tiago foi morto pelos judeus, perseguido em função da fé dele, e foi jogado do pináculo do templo em Israel. Tiago era extremamente pragmático e a sua teologia era pouco requintada. Ele era muito objetivo.
É por este motivo que Lutero, quando foi traduzir a Bíblia para o alemão, Lutero tirou fora o livro de Tiago. Lutero classificou o livro, a carta de Tiago, como uma epístola de palha, porque ele dizia que havia um conflito muito grande entre a teologia ensinada por Tiago com a teologia requintada do apóstolo Paulo. Sobretudo naquele tema onde Paulo diz que nós somos salvos pela fé e não por obras. Vem Tiago e diz, não é bem assim, porque a fé sem obras é morta. Mas depois Lutero voltou atrás e incluiu de volta a carta de Tiago na nossa Bíblia. Eu lendo, eu confesso aos irmãos que eu também fui levado a entender que havia um conflito ali entre o que Paulo disse e o que Tiago dizia, mas depois de muito meditar, eu acho que não tem. Não tem nenhum conflito. E nós vamos fazer isto hoje. O texto que nós vamos ler hoje é Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Eu não sei se ele tem como projetar o texto. Está aí. Vamos ler junto, vamos ler pausado, para a gente entender aqui, bem tranquilo. Tiago diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que isto adianta? De que adianta você desejar boa sorte a alguém que está passando fome, que está passando frio, e você não fazer nada para ajudá-la? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se, quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas por fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor, porque reconhecemos que a nossa vida é para isso. É para ser rendida ao Senhor.
é para ser ofertada ao Senhor, e nós fazemos isso de bom grado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem operado em nós, grandes transformações, transbordos, Senhor, de alegria, de paz, o Senhor tem colocado no seio da tua igreja. Obrigado, Senhor. Fala com a gente, revela a tua vontade a nós, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, o grande e aparente conflito desse texto aqui está lá com aquela passagem de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né, quando o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que nenhum de nós se glorie. Então, veja bem, o apóstolo Paulo diz que a salvação não se dá por obras. E vem o Tiago e diz que a fé sem obras é morta. E parece ter, de fato, um conflito quase que insolvente. Mas a verdade é que aqui não há um conflito, não há uma competição entre fé e obras. E isso tem que ficar claro. O que Tiago está dizendo, está comparando, é sobre a fé viva e sobre a fé morta. É isso que ele coloca em evidência. A fé viva e a fé morta. Logo no início do texto, como nós acabamos de ler, Tiago começa se utilizando de uma parábola. Ele usa uma pequena história, e ele fala, imagine um irmão, uma irmã que estão passando fome, que estão sentindo frio, ele vem, procura você dá um tapinha nas costas dele, ora por ele, despede ele, deseja-lhe boa sorte, mas não faz nada para ajudá-lo. Que proveito há nisso? Diz o Tiago, versículo 16. O que Tiago está falando? Isso é uma fé retórica. Isso é uma fé que se limita ao discurso. É palha, isso sim é palha. É uma fé fingida, do tipo daquela que João Batista rechaçou. Vocês estão lembrados quando João Batista estava batizando no Rio Jordão e chega lá uns religiosos da época, querendo ser batizado por João Batista. E João Batista, homem corajoso que era, olha para aqueles religiosos da época e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo aqui me procurar. É como se João Batista dissesse: vocês estão querendo se submeter ao meu batismo, simplesmente tentando um álibi, para de alguma forma se escapar no dia do juízo final. Quem vos ensinou a isto? E João Batista diz: vão e produzam primeiro frutos dignos de arrependimento e depois vocês voltam. Está registrado em Mateus 15, Mateus 3, 7 a 12. São aqueles dos quais Jesus se referiu em Mateus 15, 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Há muitos cristãos nominais abarrotando os bancos das igrejas cristãs, mas que nunca se arrependeram de verdade, e que vivem de forma totalmente aversa, contrária aos ensinamentos de Jesus, a quem eles chamam de mestre.
E eles acham que irão se escapar pelo simples fato de se refugiar dentro de uma igreja. Mas Deus nos dá a oportunidade de arrependermos e de voltar a nossa vida para as veredas do Senhor, a dedicar nossas vidas para a glória dEle. Eu acho que o chamado de Tiago se dá muito nesse sentido. A fé retórica é um insulto à fé cristã, e é tão incoerente como o fato de desejar fartura aquele que passa fome sem fazer nada para ajudá-lo, embora possa fazê-lo. É mais do que hipocrisia, é escárnio, é desprezo, é deboche à fé cristã. Pessoas que se dizem cristãos e vivem contrário à palavra de Deus, sem nenhum constrangimento, debocha da fé cristã. Enquanto a fé trata-se da confiança em Deus, a obra é a ação que a gente toma em função dessa confiança, é a exteriorização da nossa fé. Se realmente queremos que aquela pessoa se farte, seremos nós que fartaremos a fome dela. Nós não vamos recorrer, nós não vamos delegar isto ao acaso, nós não vamos delegar isso sequer a Deus. Nós iremos saciar a fome das pessoas, porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Eu dei um título para esse texto de hoje, para essa pregação, e o título é A Última Trincheira. A igreja de Jesus é a última trincheira para a humanidade. Somos a última esperança. O caos se instalou. Não se tem paz em lugar nenhum mais. A esperança vem da igreja de Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 4,13, cri, por isso falei. Quando a gente crê, a gente age, a gente faz, a gente se entrega. Quem crê de verdade se entrega. Se temos fé em Jesus, devemos imitar suas ações, fazer o que ele faria. Pois se ele quer abraçar alguém, ele vai usar os nossos braços. Se ele quer beijar alguém, é os nossos lábios que ele vai usar. Se ele quer abençoar alguém com um mantimento, com roupa, ele vai usar, somos nós. Se ele quer visitar alguém, é a nós que ele vai conclamar para fazer isto. Se ele quer consolar, ele vai nos usar. Se ele quer curar, admoestar, hospedar, alegrar, chorar, seremos nós os convocados a fazê-lo. Jesus se multiplicou em nós. Quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos que estavam reunidos a portas fechadas com medo dos judeus, ele mostrou-lhes as marcas das suas feridas, soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vá! Assim como o Pai enviou Jesus para fazer o que ele fez, nós somos enviados para ocupar as ruas de Fortaleza e reproduzir o que o nosso Senhor Jesus fez.
Veja que ele não enviou os pastores, os líderes, os mais versados. A Bíblia nos diz que ele nos fez reino de sacerdotes. Ele fez de cada um de nós um sacerdote. Somos reino de sacerdotes. E ele enviou todos nós. E se cumpriu o texto de Joel capítulo 2. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visão. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Também se cumpriu o texto, na igreja de Jesus se cumpriu o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3. O Espírito de Deus está sobre mim. Isso é uma palavra profética para Jesus e que hoje nós podemos repetir. Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem Jesus de carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a glória de Deus. Não estamos de passagem aqui, meus irmãos. Não viemos aqui acumular riqueza, não viemos aqui conquistar diplomas, não viemos aqui galgar grandes posições na sociedade. Se Deus quiser, nós alcançaremos. Mas seja o que for que nos aconteça, tudo deve ser revestido para a glória do nosso Deus. Nós recebemos poder para cumprir as boas obras que nos foram ordenadas. E agora Jesus, por nosso intermédio, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele tem várias casas para receber e para abrigar pessoas. Jesus, tem vários carros para servir as pessoas como quiser. Ele tem a mim e Ele tem a você para dar continuidade às obras dEle. Este é o plano. O plano é que a igreja de Jesus, o plano é que você, demos continuidade àquilo que ele começou. Tiago cita a fé de Abraão, a qual foi evidenciada de forma incontestável, quando ele oferta o seu filho Isaque como sacrifício a Deus. Demonstrando Abraão que a fé, de fato, a fé sem obra, ela é morta. Porque se cremos, nós fazemos, se cremos, nós obedecemos. E Abraão foi chamado amigo de Deus. O problema é que muitos de nós preferem ser amigo do mundo do que amigo de Deus. E a gente às vezes desconsidera que nós podemos, irmãos, administrar a nossa vida secular, a nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, com a nossa vida espiritual, e deve ser assim. O próprio Abraão é um testemunho disto. Abraão, ele chegou num patamar assim, quando a gente vê quem foi Abraão,
mas em tudo ele glorificava a Deus. Em nada ele deixava a fé de lado para priorizar os seus desejos pessoais e egoístas. Nós podemos sim cumprir a nossa missão e ainda fazer o nosso trabalho. Eu me lembro que quando eu passei, isso me alegrou muito, quando eu passei pelas cadeiras da faculdade, eu tive o privilégio, primeiro, de travar muitos debates em defesa da minha fé. Muitos. E eu tive o privilégio de levar 2 famílias a Jesus durante aqueles meus anos na faculdade. Eu tinha em mente, eu vou ter que estar aqui na faculdade, são muitos anos, são 5 anos. Então, durante esse tempo, eu vou apresentar o meu Jesus para aqueles que eu tiver a oportunidade. E são meus filhos na fé, que estão frutíferos aí para a glória do Senhor. Não precisamos deixar de fazer aquilo que fazemos para louvar a Deus. Pelo contrário, a gente louva a Deus cumprindo o nosso papel na sociedade. Precisamos considerar a todo instante, nós estamos nessa terra para glorificar a Deus e realizar as boas obras que de antemão Ele preparou para nós. O tempo é breve, a vida é passageira, é efêmera. A gente precisa priorizar o que de fato tem prioridade. A gente precisa apontar o Evangelho de Jesus para os muitos que estão desiludidos, decepcionados, para aqueles que foram traídos, desprezados, enganados, injustiçados. Nós temos que dizer para os homens que há esperança. Nós temos que dizer para eles que, embora os homens traiam, enganem, violentem, decepcionem, nós conhecemos alguém que nos ama de forma incondicional. A gente tem que apresentar esse amor para as pessoas, e é urgente. Nós não temos tempo, é urgente. Jesus de Nazaré, Ele nos ama com todo o nosso ser, Ele mudou a vida de cada um de nós, e nós temos que proclamar isto, é o grande desafio, é o que Tiago está falando, nos estimulando às obras. Já que você tem fé, vá às obras, exteriorize isto, não seja agente secreto. Use o que você tem. Se é dinheiro, use o seu dinheiro. Se é outro dom, use o seu outro dom. Mas leve o Evangelho às pessoas. Jesus quer perdoar o pecado da humanidade. Jesus quer aproximar toda a humanidade de Deus. E nosso papel é simplesmente levar essas boas obras. O nosso grande desafio, irmãos, sabendo dessa nossa missão, é não se corrompa no meio do caminho. Não se adapte aos valores do mundo. Se foram infiéis ou infiel com você, não seja infiel. Se foram mal com você, não seja mal. Não seja vingativo. Não tenha raiz de amargura. Não se corrompa no processo, porque nós somos a última trincheira. Nós somos a última esperança. Se nós nos sucumbirmos, o que é do mundo?
mantenha-se fiel, mantenha-se bondoso, não se alimente de amargura, não se deixe entorpecer pelo poder, não permita que o dinheiro ocupe o lugar de Deus na sua vida. Tem uma palavra, tem um texto que ilustra muito bem tudo isso que nós falamos até aqui e o que Tiago diz. Está lá em 2 Reis, capítulo 7. É uma história que eu acho linda e eu quero compartilhar com vocês. A cidade de Samaria estava sitiada. O exército sírio tinha feito um acampamento, um exército muito poderoso. Eles tinham feito um acampamento do lado de fora da cidade de Samaria. Em Samaria estava o rei de Israel. E o cerco já durava bastante tempo e a fome começou a apertar muito. A fome era tão grande, mas tão grande, que as famílias começaram a cozinhar os seus próprios filhos para se alimentar. Tamanha era a fome. E eles não podiam sair da cidade porque eles estavam sitiados. Mas a Bíblia diz que tinha 4 leprosos na porta da entrada da cidade. Os leprosos não podiam entrar. Eles ficavam do lado de fora, eram renegados. E aí, eles passando fome, os leprosos pensaram, olha, nós não temos nada a perder, porque em Samaria não tem comida. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Então, já que a gente vai morrer de qualquer jeito, vamos até o acampamento dos sírios, e lá a gente pede comida. Se eles nos der, perfeito. Se não nos der e nos matar, tudo bem, porque a gente vai morrer de todo jeito. E assim eles fizeram. Eles caminharam até o acampamento dos sírios. Quando chegou lá no acampamento dos sírios, vale a pena a leitura desse texto, em casa depois, 2 Reis, capítulo 7, quando eles chegam lá no acampamento dos sírios, para surpresa dele, o exército sírio tinha ido embora, e saiu às pressas, porque Deus tinha feito com que um som de um exército muito volumoso estivesse se aproximando, e confundiu os sírios, e os sírios saíram correndo e foram embora, e deixaram o acampamento montado com tudo que tinha, toda a riqueza, comida, cavalos e tudo. E os 4 leprosos, então, entraram numa cabana e viram ali comida, e viram ouro, e viram prata, e ajuntaram aquilo e levaram para um esconderijo, e esconderam e voltaram, entraram em outra cabana e pegaram o ouro de novo. Imagina! Gente, um acampamento do exército sírio era uma cidade. Era coisa imensa. E eles começaram a se apegar em toda aquela riqueza e escondia, até que um dos leprosos, disse assim: até que, ei, não fazemos bem. O que a gente está fazendo não está certo. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Vamos anunciar e compartilhar isto com a cidade de Samaria.
E aí os leprosos foram então e avisaram, e Samaria então viu que além de estar agora livre, estavam ricos com os despojos que o exército sírio havia deixado para trás. Nós somos semelhantes a esses 4 homens. Nós somos semelhantes a eles, porque a nossa vida, assim como a desses 4 leprosos, estava sem esperança. E Jesus mudou nossa vida. E Jesus encheu nossa vida de sentido. E Jesus encheu nossa vida de esperança. E Jesus nos lavou, nos limpou, nos ensinou como nos comportar. Jesus nos abençoou com família, com trabalho, com tantas coisas. E muitos de nós fizeram como os leprosos naquele primeiro instante, estavam acumulando para si, juntando para si as bênçãos de Deus, acumulando as bênçãos de Deus para si. Mas o chamado é: anunciem. Não fique retido tamanha riqueza com vocês. Permita que o amor de Deus transborde através da vida de vocês, das nossas vidas, e alcance a outros. Permita que a nossa fé produza obras. Esse é o nosso desafio. Saiamos da nossa zona de conforto. Devemos abrir mão do nosso egoísmo para nos dedicar a apontar para as pessoas essa riqueza que existe em Jesus, o qual nós encontramos. Este é o desafio da igreja. Este é o desafio desta campanha Céu na Rua. É a gente compartilhar dessas bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas com as pessoas. Façam uma reflexão. Lembre-se de onde Deus te tirou. Você lembra quando Jesus te encontrou? Você lembra como estava a sua vida? Eu me lembro do lamaçal no qual eu me encontrava, o lamaçal do pecado. Eu me lembro que o meu coração era um poço de insatisfação, de egoísmo. Era uma terra árida, sem vida, eu me lembro. Mas Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou as nossas vidas. E agora nós temos essa responsabilidade de sermos bênçãos, de compartilhar essas boas novas com nossa vida, vivendo primeiro uma vida íntegra, para que a gente possa fazer diferença nessa terra. Então esse é o desafio de Tiago para cada um de nós. Se você crê, se a sua fé é de fato genuína, permita que ela seja exteriorizada. Permita que ela flua. Deixe ela alcançar outras pessoas. É preciso fazer algum ajuste na sua vida para que o amor de Deus possa fluir da sua vida com mais facilidade? Faça os ajustes.
Tem coisas na sua vida que está impedindo que o amor de Deus flua. Tem coisa na sua vida que te impede de olhar nos olhos de alguém e abençoar esse alguém. Você ainda se vê como superior a alguém. Abra mão de tudo isto. A vida é passageira, é rápida. Já já seremos chamados. Já já seremos chamados. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos use, que Deus nos encoraje, que sejamos sal fora do saleiro, que sejamos nós sal fora do saleiro. Eu estou vendo aqui, parece que só tem irmão hoje aqui, mas eu não vou perder o costume. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para esse Jesus, que transforma vidas? Tem alguém aqui hoje que queira publicamente entregar sua vida para Jesus? Levante uma das mãos, se tiver alguém aqui. Amém. Uma palavra para a igreja, então vamos orar. Nós te adoramos, Senhor. Nós sabemos que somos cheios de limitações, Senhor. Mas também sabemos que o Teu Espírito habita em nós. Sabemos que nós temos o poder que precisamos para sermos testemunhas do Senhor. Reconhecemos que, como aqueles leprosos, por muitas vezes nós ficamos intertidos com as coisas deste mundo, distraídos com os prazeres passageiros que este mundo nos oferece. Mas queremos te pedir, Senhor, nos aviva a tua igreja, que cada um de nós aqui seja testemunha poderosa nas tuas mãos, Senhor, e que o mundo, através de nós, te conheça. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida santa, a viver uma vida temente ao Senhor, uma vida em obediência. Ajuda-nos, Senhor, a amar como Jesus amou aqui nessa terra. Tira de nós a vaidade, tira de nós o orgulho, tira de nós a altivez, Senhor. Que o Senhor dê a cada um de nós aqui um coração quebrantado, contrito, humilde na Tua presença, Senhor. Ao Senhor nós rendemos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.